Eu recebo o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Federal, deputado Márcio Bittar. Deputado, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem com o senhor? Prazer revê-lo. Prazer meu. É uma satisfação sempre muito grande estar aqui contigo. Deputado Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, foi eleito presidente da Câmara, apoiado pelo PSDB, recebeu 271 votos, de um total de 497. Ele derrotou o Chico Alencar, do PSOL, o Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, e a Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo. Além de ser responsável pelo comando da casa, o presidente pode ocupar a presidência da República em caso de afastamento do presidente e do vice. O indicado do PSDB para a primeira secretaria foi justamente o deputado federal Márcio Bittar, que se elegeu para o cargo e com 437 votos. Ele teve o dobro dos votos, praticamente, do presidente. Isso mostra que o PSDB está com força na Câmara Federal e Márcio Bittar obteve uma votação bastante expressiva. Queria começar lhe perguntando, deputado, como é que o senhor chegou a esse momento tão importante na sua carreira política? Hoje o Acre tem o vice-presidente do Senado, Jorge Viana, e o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara, o senhor. Como é que o senhor chegou até aí? Bom, Alain, primeiro, mais uma vez, quero te cumprimentar, mandar um abraço imenso para os conterrâneos de todos os rincões do nosso estado, sei da sua imensa audiência. E eu não posso começar sem estender às pessoas todas que estão nos assistindo uma homenagem. Eu quero que a família acriana receba a minha eleição como primeiro secretário da mesa da Câmara Federal como uma homenagem que eu presto ao povo do meu estado. Porque ele merece que a gente busque fazer tudo o que for possível para representá-lo bem e dar a ele boas notícias. Estarmos envolvidos com decisões importantes do Brasil e bem representar o povo acreano. Então eu quero de coração estender a gente da minha terra uma homenagem. Eu quero que as pessoas compreendam a minha eleição como primeiro secretário. Eu quero entregar essa eleição como uma homenagem minha ao povo do meu estado. Como é que chegamos a isso? Alain, é importante a sua pergunta para esclarecermos. A Câmara Federal segue um princípio da proporcionalidade. E isso não é uma coisa qualquer. Quem deu ao PMDB e ao PT o direito de escolher em primeiro a presidência da Câmara e a vice-presidência? Foi o povo brasileiro. Porque foi o povo brasileiro que deu ao PT e ao PMDB o tamanho que eles têm na Câmara Federal. Mas pelo princípio da proporcionalidade, os partidos que não alcançaram a presidência da República ou que não fizeram a maior bancada na Câmara Federal, mas também têm um espaço mais ou menos proporcional ao tamanho dele, fruto das eleições. Então, quem deu ao PMDB o direito de indicar o candidato a presidente da casa foi o povo brasileiro. E eu não posso discordar disso, porque, para quem é democrata, não há nenhum sufrágio mais importante do que esse dado pelo eleitor. Seguindo esse princípio, o PSDB teria, então, o direito a ter a primeira secretaria da Câmara Federal. A partir dessa regra, então, os partidos escolhem seus candidatos. Então, o responsável pela escolha do Henrique Eduardo Alves é o PMDB. O responsável pela escolha do André Vargas, do PT, é a bancada do PT. Nós não fomos, na bancada deles, interferir na decisão que eles iriam tomar, como eles também não vieram da bancada do PSDB interferir na nossa decisão. Então a bancada do PSDB praticamente me homologou no final do ano passado. Foi algo que me honrou muito, é uma bancada qualificadíssima, tem ex-prefeitos, governadores dentro da nossa bancada e hipotecarem a mim essa confiança, essa representação. Dia desse, um colega que já foi prefeito, já foi governador, dizia, né, assim, olha, o PSDB indica o Bittar. Então, a nossa responsabilidade é com a indicação que fizemos. O Bittar é a nossa responsabilidade. Então, isso comove. Isso, né? Também... Isso é uma coisa que motiva, né? E comove como me comoveu. Isso também é importante, já que não é segredo para ninguém que o senhor almeja voos mais altos em 2014, e a primeira secretaria dá uma visibilidade muito grande. Como é que o senhor pretende usar isso em seu favor? Na primeira, eu acho que é uma experiência importante. Né? Dizem, mal comparando ou bem comparando, que seria uma prefeitura.
A Câmara tem quase 18, mais de 18 mil funcionários, entre os efetivos, os contratos provisórios, terceirizados, né? Desculpa, os terceirizados e os de gabinete. Então, é muita gente. A Câmara tem um orçamento maior do que Salvador, que é a terceira cidade do Brasil. E você então vai trabalhar com muitas pessoas, um orçamento gigantesco de quase quase 5 bilhões de reais. E também um orçamento de quase 5 bilhões, que é o orçamento da Câmara. E o senhor é responsável aí por várias questões, a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara. E o senhor também é o ordenador de despesa, né? Também. Então é uma experiência importante, né? Eu peço a Deus que me dê força. A equipe que está montada é uma equipe, Alain, que já vem de longa tradição. É bom lembrar, aproveitando a sua audiência, que mesmo lá, cerca de 33 cargos são de livre nomeação e mais 15 cargos, me parece, são nomeação de pessoas da casa. Mas esse corpo não é muito, porque se você levar em consideração a administração de uma cidade desse tamanho, dessa envergadura, onde a questão de segurança, essa semana passada, estavam me ligando a CBN para discutir a questão de que os aparelhos que protegem a segurança da Câmara contra incêndio não estariam em perfeita ordem. Essa semana eu estou reunido com a equipe para tratar desse assunto que é afeto a nós. Então, não é muitas pessoas para cuidar deste tamanho, mas são pessoas que têm uma tradição de estar em Brasília. Todos têm que estar em Brasília, porque inclusive batem ponto, de manhã e de tarde. Então, Alain, é uma experiência importante para mim. Eu procurei me cercar, eu nomeei um chefe de gabinete da casa, uma pessoa que já tem uma longa tradição. Estou resguardado. Primeira preocupação minha é ter uma equipe que me dê segurança. Eu preciso sair desse cargo sem manchar meu nome, sem manchar o nome da minha família e principalmente sem macular o nome do meu estado. Então eu preciso sair desse mandato da mesma forma que eu entrei e saí do deputado estadual, deputado federal. Eu preciso sair de cabeça erguida, dando conta do recado e trazendo comigo uma experiência importante. Agora, Alain, é evidente que esse cargo, ele me possibilita estar junto com o presidente, junto com o vice-presidente, cuidando da pauta da Câmara. E esse ano, nós temos matérias fundamentais para o Acre. Eu quero citá-las, inclusive. São temas de fundamental importância, porque, olha só, este ano temos a questão que envolve, na verdade, o Pacto Federativo, que é a nova redistribuição dos repasses constitucionais, aliado à questão da distribuição dos royalties do petróleo. Isso daí confere a essas duas matérias um verdadeiro significado de pacto federativo. Primeiro, o senhor tem um desafio do Acre não perder com essa nova redistribuição do FPE-FPM. E o segundo desafio é ganhar com os royalties do pré-sal. Como é que se consegue aliar essas duas coisas? Não, com um argumento, Alain. A Câmara são 513 parlamentares, todos eleitos. Não é o executivo que você elege um e ele nomeia os secretários. Lá não, são 513, todos eleitos, né, de partidos variados e tudo. É na base da argumentação. E você menciona dois assuntos importantíssimos que nós precisamos dar conta esse ano. De um lado, para o Acre, por exemplo, nós temos que ganhar com a nova redistribuição do pré-sal. E o argumento é simples e é verdadeiro. Quem gasta com a pesquisa é a União. O petróleo está na plataforma continental, tanto na camada pós-sal quanto na camada pré-sal. Então, este, portanto, é um patrimônio do Brasil. Se é um patrimônio nacional, o acreano de Cruzeiro do Sul, de Brasileia, de Rio Branco, de Santa Rosa do Purus, é tão dono desse recurso quanto o carioca. E o que não pode continuar acontecendo é o Rio de Janeiro ficar sozinho com 82% de tudo que se distribui para os estados e municípios. Então nós temos que fazer uma nova lei, redistribuindo esses valores, porque isso vai ser uma ajuda financeira para o governo do Acre, para as prefeituras do estado, muito importante. Calcula-se que, pelo que já está descoberto, o governo do Acre em 2020 estará recebendo algo em torno de 700 milhões de reais. Pois é, e essa matéria foi tão debatida no final do ano passado, teve o veto da presidente Dilma, teve também a questão do ministro Fux, que disse, olha, não se pode apreciar o veto antes de se apreciar outros vetos. Tem essa questão também.
Quando é que isso entra na pauta? Não, e aí, nesse caso, ter um presidente da Câmara, né, que é também de um Estado que sofre com essa injustiça, Que é do Rio Grande do que é Norte. do Rio Grande do Norte, é importante. Porque, de qualquer forma, ele também é alguém que representa uma região que está sendo injustiçada. Né? Então, esse ano nós temos que resolver esse assunto e essa mesa vai resolver esse assunto, logicamente, na votação em plenário. Então, por um lado, é ganhar dinheiro com a nova redistribuição do dinheiro do petróleo, que é fazer justiça. Fazer justiça, nesse caso, é trazer dinheiro para o governo do Estado e para as prefeituras de Rio Branco para ajudar a melhorar a nossa vida. Do outro lado, é não perder dinheiro, porque com a nova redistribuição do FPE e do FPM, abre-se um novo debate. Esses fundos foram criados pelo legislador para cumprir uma cláusula pétrea da Constituição, que diz o seguinte: a República Federativa do Brasil não pode ter um Estado muito rico e um muito pobre. Tem que haver uma equalização da distribuição de renda. Correção das desigualdades regionais. Então, esses fundos, eles preveem o seguinte: ganha mais per capita quem mais precisa. Os mais ricos vão usar o argumento, eu estou lá dentro, a gente escuta, né? Vão usar o argumento que esse fundo foi criado não é para a eternidade, que é um apoio que depois de 20 e tantos anos, o Estado que recebe mais per capita do que o outro, teria que ter dado conta de progredir, etc. E tal. E é um argumento válido. É válido, vírgula, lá. Seria válido se a nós, amazônicas, por exemplo, fosse entregue as mesmas condições de explorar os recursos naturais como foi dado a eles. Mas eu quero voltar a esse assunto logo após o intervalo, o tempo desse bloco estourou, vou fazer mais um bloco com o senhor, eu volto para tratar deste tema e de outros também. Os deputados vivem reclamando, os senadores, que as emendas têm um valor real, mas na hora de receber as emendas, não recebe. Qual é a solução para isso? Logo após o intervalo, com o deputado Márcio Bittar. Até já.